Olá, pessoal! Este vídeo corresponde às nossas aulas 4 e 5 do curso de Direito do Trabalho. Estas aulas nós tivemos de forma presencial e eu estou condensando as nossas discussões aqui de uma forma um pouco mais direta, mais resumida, nesse único vídeo que trata deste tema, o contrato de trabalho. Então, vamos entrar nesse assunto. Vem comigo! Então, no nosso vídeo anterior, na nossa aula anterior, nós discutimos a relação de emprego. Você viu que a relação de emprego tem que ter aquelas nossas 5 características importantes, né? Que fazem o CHOPA. Você vê aqui até que nesse desenho eu usei um nome um pouquinho diferente, não coloquei no CHOPA, né? Mas você lembra, você sabe as características principais. A gente tem a subordinação, tem a não eventualidade, que é a mesma coisa que a habitualidade, né? Então aqui tem o H. A gente tem a onerosidade, a pessoalidade e a alteridade. Essas 5 características, quando estiverem presentes em um contrato, elas vão formar um vínculo que nós chamamos de vínculo de emprego. E aí a gente vai aplicar para aquela relação a CLT. Tá? Então, a relação de emprego tem essas 5 características e o contrato de trabalho é o acordo celebrado entre as partes, o empregado e o empregador, e este acordo vai estabelecer a relação de emprego. Então, funciona assim: a gente forma um contrato, este contrato é um acordo, pode ser escrito, pode não ser escrito, né? Pode ser oral até, a gente vai ver daqui a pouco, e este acordo vai formar o vínculo de emprego. Tá? Então, aqui está à disposição do artigo 442 da CLT, que eu estou destacando aqui para você, que diz: o contrato individual de trabalho é o acordo que pode ser tácito ou expresso, e aqui expresso quer dizer que ele pode ser escrito ou ele pode ser verbal, oral, tá? Correspondente à relação de emprego. Então, o contrato de trabalho é o acordo tácito ou expresso que corresponde à relação de emprego. No nosso estudo a respeito do contrato de trabalho, a gente vai ver os elementos que formam esse contrato. A gente vai falar dos sujeitos, das pessoas envolvidas, vai falar sobre o objeto do contrato e vai falar também sobre a forma daquele contrato. Então, começando pelas pessoas, nós temos que o contrato de trabalho é um contrato celebrado entre empregado e empregador. O empregado precisa ser, como a gente discutiu na aula passada, uma pessoa física, porque ele vai prestar o seu serviço pessoalmente. Lembre-se que quando nós contratamos o empregado, nós estamos contratando a pessoa do empregado e não o serviço propriamente dito, certo? Então, por isso que no contrato de emprego é importante saber quem está lá prestando aquele serviço e não simplesmente ter o resultado daquele serviço. Tá bom? Então, o contrato de emprego vai envolver sempre uma pessoa física que vai prestar os seus serviços de forma não eventual ou então habitual ao empregador mediante um salário e também obedecendo às ordens, né? Então aqui a dependência aqui está no sentido de subordinação. Então o empregado é sempre pessoa física, presta serviços de forma não eventual ou habitual, está subordinado às ordens do empregador e é remunerado por este empregador. Aqui alguns destaques que nós temos que ter a respeito da capacidade. É absolutamente incapaz, então é absolutamente incapaz de trabalhar em qualquer situação os menores de 14 anos. Tá? Então, menor de 14 anos é aí uma criança, um adolescente, né? E você sabe que criança não trabalha, criança dá trabalho, não é isso? Então, incapacidade absoluta, menor de 14 anos não pode trabalhar. Tá bom? Então, isso significa que não pode ter um vínculo seletista. Tá? Seria uma situação aqui que a gente vai discutir mais para frente, que pode gerar uma série de penalidades aí para quem contrata um menor de 14 anos. Tá? Então, menor de 14 anos não trabalha em nenhuma situação. Entre os seus 14 e 16 anos, nós temos aqui uma situação de incapacidade relativa, porque a pessoa que já completou 14 anos e até os 16 anos pode já trabalhar, mas apenas na condição de jovem aprendiz. Então, a partir dos 14 anos e até os 16 anos, a pessoa só pode trabalhar como jovem aprendiz.
tá bom? Então, até os 16 anos incompletos, você não pode trabalhar de outra forma que não aquela de aprendiz. A partir dos 16 anos e até os 18 anos, é possível já trabalhar, só que num vínculo seletista, então tome cuidado. A partir dos 16 anos, você já pode ser CLT, já pode ter um emprego que não seja o de aprendiz, tá? Mas não é qualquer emprego, porque o menor de 18 anos não pode trabalhar, não pode fazer aqui trabalho noturno, não pode fazer trabalho perigoso, não pode fazer trabalho insalubre e não pode fazer trabalho doméstico. E por fim, a partir dos 18 anos, aí nós temos capacidade plena, podemos trabalhar com qualquer coisa. Então, a partir dos 18 anos, já é possível exercer qualquer trabalho. Tá? Então, menor de 14, como regra, né? Tem algumas exceções, mas como regra, não pode trabalhar. Incapacidade relativa aqui, entre 14 e 16, só como aprendiz. Entre 16 e 18, não pode trabalhar no horário noturno, não pode ter trabalho perigoso ou insalubre e também não pode trabalhar no ambiente doméstico. E por fim, a partir dos 18 anos, nós já temos capacidade plena, podemos trabalhar com qualquer coisa, não tem mais nenhuma restrição. Tá bom? Então, isso é a questão do empregado. Vamos ver agora o empregador. Então, quem é o empregador? O empregador é uma empresa, geralmente, né? Mas pode ser um empresário individual, pode ser uma pessoa privada aí no seu ambiente doméstico, tá? Então, o empregador pode ser, basicamente aqui, só destacando para você, costuma ser uma PJ, né? Uma pessoa jurídica, mas também é possível o empregador pessoa física, né? A gente tem aqui o emprego pessoa física, no caso do empregador doméstico, isso acontece, né? No empregador doméstico, o empregador é uma pessoa física, não é uma empresa, porque você está trabalhando na casa da pessoa, né? Então, o empregador pode ser pessoa física ou jurídica, que assumindo os riscos da atividade econômica, assumindo os riscos, admite, assalaria e dirige o empregado. Então, nós temos aqui que o empregador pode ser pessoa física ou jurídica, pode ter finalidade lucrativa ou não. Você viu aqui neste conceito aqui, que está lá no artigo 3º da CLT, eu não falei em nenhum momento que o empregador tem que ter fins lucrativos, tá? Então, a gente tem várias entidades aí que não têm fins lucrativos. Fundações não têm fins lucrativos, né? Associações não têm fins lucrativos. São entidades aí, se você tiver, por exemplo, uma ONG, você pode ser empregado da ONG, não tem problema nenhum, né? Não quer dizer, então, que só porque não tem fim lucrativo é que você não é empregador, tá? Você pode ter funcionários sem problema nenhum. A finalidade lucrativa não é um requisito fundamental para a característica do emprego. De qualquer forma, esse empregador assume os riscos da atividade que ele está exercendo, né, os riscos econômicos, então ele assume aí o risco de quebrar e, enfim, de ter remunerações variáveis, né, ao longo do tempo. Que mais? O empregador também exerce o poder de direção, subordinando seus empregados. Então, quem organiza a atividade, quem orienta a atividade é o empregador, né? Quem dá ordens é o empregador. E, por fim, o empregador ele é responsável pelo pagamento dos salários, pelo controle de jornada e pelo cumprimento dos direitos dos empregados que estão previstos na legislação trabalhista. Aqui, como parte dos poderes do empregador, então o empregador, eu acabei de falar para você, que dirige a atividade, tem o poder de direção. Na teoria, nós dividimos aqui esse poder de direção, nós dizemos que dirigir a atividade significa que o empregador pode fazer 3 coisas. Ele tem o poder de organizar a atividade, ele tem o poder de controlar a atividade e ele tem o poder de disciplinar a atividade. Então vamos ver o que isso significa. Poder de organização significa justamente ordenar a atividade. Então, ele determina quais são as atividades que têm que ser feitas, em quais horários, quais são os procedimentos. Então, é o momento em que o empregador dá ordens para o seu empregado, ou então faz um regulamento estabelecendo aí qual é o código de vestimenta, qual é o código de ética, né, da atividade, quais são os procedimentos, o código de procedimentos, né, o regulamento lá que tem que seguir. Então eu te dou uma ordem direta, faça isso, faça aquilo, vista isso, vista aquilo, né? Uma vez que o empregador
exerceu o seu poder de organizar a atividade, ele tem o poder de fiscalizar as ordens que ele deu. Então, se o empregador deu uma ordem dizendo assim, olha, você precisa chegar todo dia às 9 horas da manhã, ele vai depois verificar se houve o cumprimento das determinações. Então, ele vai ver lá no cartão de pontos se você chegou às 9 horas mesmo. Ele vai ver se você entregou mesmo aquelas atividades que você ficou devendo de entregar. Ele vai observar se você tem produzido, se não tem produzido, se você está vestindo a roupa adequada, os uniformes que tem que vestir ou não, né? Então, o poder de controle envolve aqui a atividade de fiscalização. O empregador verifica se o empregado cumpriu as suas ordens. E, por fim, nós temos o poder disciplinar, que é aquele em que o empregador vai aplicar uma pena, uma penalidade, uma punição nos casos de descumprimento. Então, se eu pedir para você chegar no horário e você não chegou no horário, né? Combinei que você entrava às 8, você não entrou às 8, entrou às 8h40, né? Todo dia tem dificuldade para acordar, né? Às vezes tem gente que tem uma dificuldade maior para acordar. E aí eu vou lá e dou uma bronca para você, uma advertência. Advertência aqui é uma primeira forma de punição que é leve, tá? Ela pode ser verbal, então oral, só falada, só na conversa ali, ou pode ser escrita. Eu te dou um documento falando, ó, você foi advertido no dia tal que você chegou atrasado pela 5ª vez e que eu não quero que isso se repita. Tá? Depois da advertência, eu posso aplicar uma pena de suspensão. A suspensão envolve a perda de salário, tá certo? E de direitos correspondentes àquele dia de trabalho. Então, é uma penalidade por uma infração média. Então, na reincidência, né, na repetição daquela infração anterior que gerou a advertência. Então, na suspensão, a gente discute isso na aula que fala sobre suspensão do contrato. É uma situação em que o empregado ele não trabalha, tá? Então, aqui o empregado não trabalha, mas em compensação ele também não recebe. Tá? Então a ideia da suspensão é o seguinte: eu falo, fique em casa pensando nas coisas feias que você fez, tá? Porque chegou atrasado, sei lá o que você fez no trabalho, e aí eu não vou pagar para você para aquele dia que você estava de suspensão. Então, uma maneira de descontar o seu salário, e como eu não posso sair descontando o salário, eu estou te suspendendo. Então, você não recebe aquele dia, ou aqueles dias, né, dependendo de quanto tempo durar a suspensão, mas em compensação eu também não vou forçar você a trabalhar naquele dia. Então, você não trabalha e não recebe. E por fim, a gente tem o caso mais grave, quando a gente tem uma infração que é muito repetida, ou então se houver aí uma violação muito grave que gera danos, enfim, uma situação bem agressiva de descumprimento, né, numa situação extrema, a gente tem o caso de dispensa por justa causa. E na dispensa por justa causa, então, são os casos graves, é a penalidade mais grave que o empregador pode fazer. O empregado sai da empresa, além de ter lá a questão de ter que levar para o resto da vida o fato de que foi mandado embora com justa causa, né? E isso não é muito bom para o seu currículo, né? Mas além disso, todas aquelas verbas rescisórias que você recebe quando termina o seu vínculo de trabalho, essas verbas vão ser menores, vão ser limitadas, né? Justamente aí para não premiar você que está sendo mandado embora, tá bom? Que você cometa uma infração muito grave. Bom, nesse slide eu queria trazer mais algumas regrinhas importantes para vocês a respeito do grupo econômico e da sucessão. Então veja só, grupo econômico ele existe quando a gente tiver duas ou mais empresas que trabalham juntas, que estão lá sob a mesma direção, uma cuidando da outra, administrando a outra. E então essas empresas elas fazem parte de um grande conglomerado, de um grande grupo, tá? Então é possível, se você imaginar aqui, eu posso ter... Às vezes acontece isso, né? A gente tem várias empresas, pega o Itaú, tem várias empresas que fazem parte ali do Itaú, então pensa no SBT, que tem um monte de empresas associadas ao SBT, né? Então o grupo econômico, ele funciona assim, eu tenho várias empresas, as empresas são diferentes entre si, né? Mas essas empresas, embora sejam empresas diferentes, elas trabalham juntas, elas estão sob um controle comum, então elas são parte de um mesmo grupo econômico, tá? O grupo SBT, o grupo sei lá, do Itaú, enfim, esses exemplos aí que eu te dei, mas você pode ver no dia a dia, a gente tem vários casos de grupo econômico.
A ideia aqui importante que você tem que lembrar é que se houver grupo econômico, havendo uma demonstração aí de um grupo que atua junto, que tem um interesse comum, se houver aí a demonstração de um grupo econômico, este grupo responde solidariamente pelas obrigações trabalhistas. Então, às vezes acontece de você trabalhar numa empresa, mas ela faz parte de um grupo econômico. Todo esse grupo responde pelos seus débitos trabalhistas e não só aquela empresa para a qual você trabalhava. Tá? Até porque muitas vezes acontece de uma pessoa trabalhar para uma empresa, mas também prestar serviços para outra, né? Porque às vezes está todo mundo no mesmo prédio, divide certos serviços em comum, né? Então, por isso que o grupo inteiro responde pelas dívidas trabalhistas. E por fim, a gente tem aqui a regrinha da sucessão de empregadores. Significa basicamente o seguinte: é possível trocar de empregador no meio do caminho. Então, você fez um contrato, tem um empregado, e aí eu tenho um empregador. Tá? A gente tem um contrato de trabalho aqui. Então, digamos que esse empregador venha a ser comprado. Aquela empresa não existe mais, ela foi comprada e agora tem uma nova empresa que assumiu aquelas atividades. Imagina, sei lá, vamos pensar num mundo aí que acontece aí uma coisa, um choque no mercado, McDonald's anuncia que comprou o Bob's. Certo? Então você era funcionário do Bob's, o Bob's foi comprado, ele deixa de existir e agora o McDonald's vai ser o dono de todas as lojas do Bob's. Então você que era funcionário do Bob's passa a ser funcionário do McDonald's. E o McDonald's, que comprou o Bob's, passa a herdar todos os vínculos trabalhistas que existiam no Bob's. Então, não é porque o Bob's foi comprado que no dia seguinte todo mundo automaticamente já foi demitido. Certo? Então, para que o McDonald's tenha já que ele comprou o Bob's, para que o McDonald's possa encerrar os contratos de trabalho, ele vai ter que ativamente ir lá e demitir as pessoas. Caso contrário, o contrato já é convertido automaticamente. E aí o McDonald's vira o seu empregador no lugar do Bob's. Tudo bem? Falei aí um monte de McDonald's e Bob's. Acho que você entendeu esse exemplo aí. É um exemplo que deixa você com fome. Espero não ter deixado você aí faminto. Tá bom? Então aqui, sucessão de empregadores. Sempre que o empregador substituir o outro, ele vai herdar junto das coisas que ele comprou, os vínculos de emprego. E se você tinha alguma dívida trabalhista lá com o seu empregador antigo, essa dívida vai ser herdada pelo empregador novo. Tá bom? Bom, nós vimos os sujeitos, agora vamos ver o objeto do contrato, que é justamente o conteúdo do contrato. Então, o contrato de trabalho tem como conteúdo justamente o trabalho que vai ser executado pelo empregado para o empregador. Então, o empregado tem uma obrigação de fazer, que consiste justamente na prestação daquele serviço. Por outro lado, o empregador tem uma obrigação de dar, que consiste no pagamento do salário, da remuneração do empregado. Então, aqui é importante que você visualize que o contrato de trabalho é um contrato que tem direitos e deveres dos dois lados. O empregado tem o dever de prestar o seu serviço e ele fará isso durante a sua jornada de trabalho. Geralmente é assim que acontece. Né? Então, durante a sua jornada, eu presto o serviço. Por outro lado, o empregador tem que pagar o salário do empregado e fazer esse pagamento justamente porque a gente viu na aula passada, né, que o trabalho não é gratuito, ele é sempre remunerado. Então, uma das partes, o empregado, tem a obrigação de fazer alguma coisa, prestar um serviço. E a outra parte, o empregador, tem uma obrigação de entregar alguma coisa, que é entregar o pagamento do salário. Tá bom? Então, é uma relação que envolve atividades das duas partes. E aqui a gente precisa diferenciar duas situações irregulares, mas que são situações irregulares diferentes. Existe o trabalho ilícito e existe o trabalho proibido. O trabalho ilícito é aquele trabalho que é ilegal, ou seja, a própria atividade, o próprio trabalho que está sendo prestado é um trabalho ilegal, que a lei não permite, tá certo? É criminoso. Então seria, por exemplo, uma situação em que você presta um serviço para uma atividade criminosa. Você está trabalhando numa ocupação ilegal, se você está fazendo uma venda de uma droga, uma coisa assim. Então, a pessoa que participa de uma atividade criminosa, faz uma venda de um produto proibido ou alguma coisa assim, ela não é empregada, ela não tem os direitos da CLT. Na verdade, ela é participante, né,
enfim, ela é colaboradora naquela atividade criminosa, tá? Então não tem amparo da legislação trabalhista. Por outro lado, o trabalho proibido é aquele trabalho que não existe uma proibição da atividade em si, mas aquela atividade está sendo executada de forma irregular. Tá? Então, aqui no trabalho proibido, é, por exemplo, a situação do menor de 18 anos que está trabalhando no horário noturno. Não é proibido o trabalho noturno em si. O problema é que aquele trabalho noturno em especial está sendo executado de forma irregular, porque está sendo executado por um menor de 18 anos. Ou então alguém, por exemplo, que é necessário alguma qualificação profissional específica, né? E a pessoa está exercendo uma atividade que ela não poderia, porque ela não tem autorização para exercer. Tá bom? Então, isso é o trabalho proibido. Trabalho ilegal ou ilícito, lembre que é o trabalho criminoso e não dá direitos trabalhistas. O trabalho proibido é aquele que envolve uma atividade exercida em condições irregulares. Lembrando que nesta situação, aí sim o empregado tem direito ao que ele já trabalhou. Então, não é culpa do empregado que ele está naquela situação irregular. Na verdade, a culpa é do empregador que o contratou naquelas condições e o colocou para trabalhar naquelas condições, né? O empregador que tem o poder de direção da atividade. Então, por isso, o empregado continua tendo os direitos trabalhistas em relação àquilo que ele já trabalhou. Em relação à forma, o contrato de trabalho ele não é formal, então ele não exige uma forma específica. Na verdade, a ideia aqui é ter o contrato o mais informal possível. Qualquer acordo será um contrato. Ele pode ser um acordo escrito, quando as partes vão lá e assinam um documento, registram aquele documento eventualmente, né? Então, o trabalho é um contrato aí escrito. Então, geralmente esse contrato escrito ele vai ter uma via impressa, né, com assinaturas e tal, mas ele também vai estar lá registrado na carteira, escrito bonitinho na carteira de trabalho, para que você tenha todas as informações à disposição. Tem mais de uma via ali onde está escrito aquele contrato. O contrato também pode ser verbal, então se eu, por exemplo, chamar você para trabalhar na minha empresa, mas eu nunca assinei um documento com você, isso não quer dizer que você não é empregado. Ah, mas eu não tenho a carteira assinada. Não importa que você não tenha carteira assinada. Se estão presentes aqueles 5 requisitos que a gente estudou do Chopa, né? Subordinação, habitualidade, onerosidade, pessoalidade e alteridade, estando presentes essas características aqui, então nós temos uma relação de trabalho, né, uma relação de emprego. Então, não importa que o contrato não está escrito, tá bom? Esse contrato ainda assim vai ser reconhecido como um contrato de trabalho. Existe também uma situação de trabalho tácito, que acontece quando as partes nem chegam a combinar expressamente, mas já começam a se comportar como se houvesse um contrato de trabalho entre elas. Tá? Então é uma situação que começa como uma parceria informal e vai se desenvolvendo até se formar aqui uma relação de trabalho tácito, tá bom? Então não houve nenhum combinado, mas as partes acabaram informalmente e por uma questão até enfim, de irem se acostumando com as atividades, acabam assumindo um vínculo trabalhista. Tá bom? Então a ideia aqui é que o mínimo de requisitos eu vou exigir para aquele contrato para tentar justamente garantir que qualquer ajuste, qualquer acordo que gere um vínculo de emprego será considerado regular para a Constituição e para o reconhecimento de que existe ali um trabalho, tá bom? É um trabalho que vai ser protegido pela CLT. Nós temos aqui 3 exceções, 3 casos principais em que nós temos a exigência de que o contrato seja escrito. É o contrato de aprendizagem, que precisa ser escrito e ter um prazo determinado. O contrato intermitente, que tem que conter o valor hora, além de ser escrito. Lembrando que o contrato intermitente é aquele em que o trabalhador foi criado agora pela reforma trabalhista recente, né, de 2017, e o contrato intermitente é aquele em que o trabalhador ele trabalha durante um certo período, ele é convocado para trabalhar durante um certo período, e ele passa por períodos de inatividade. Então, por isso que esse contrato tem que ser escrito e tem que ter o valor da hora trabalhada. E por fim, também tem que ser escrito o contrato de trabalho temporário, tá? Entre aqui a empresa de trabalho temporário e a empresa tomadora de serviço, nos termos da Lei nº 6.019 de 1974.
Bom, então para encerrar, vamos falar dos prazos, né? A gente viu na aula passada o princípio da continuidade do emprego. Eu trouxe ele aqui de novo para você, para ressaltar justamente essa ideia de que o contrato de trabalho, como regra, tem prazo indeterminado. Então, eu só vou poder ter contratos com prazo fixo, pré-estabelecido, nas hipóteses, nas situações especificadas pela lei. Tá? Aqui a CLT traz 3 casos aqui, né, principais. Existem outras previsões em outras situações, né? Por exemplo, aqui o caso do jogador de futebol, ou então o contrato de aprendizagem, que eles têm um prazo específico, né? Mas, enfim, tem outras várias situações de contrato por prazo determinado. Mas o importante que você tem que saber é que esses contratos que têm prazo fixo, prazo determinado, são só os casos que a lei permite. Tá? Então, como regra, os contratos têm que ter prazo indeterminado, e a ideia dessa regra é justamente que as pessoas possam que a gente possa tentar manter empregadas as pessoas por enfim, no mesmo emprego, quem está empregado fica empregado, continua empregado, tá bom? E aí a gente tenta ter um vínculo mais contínuo, mais longo no tempo. Tá? Então, os casos aqui principais de contratos com prazo determinado são os do serviço transitório. Serviço transitório acontece nas situações em que existe uma demanda de serviço que é condicionada a um certo período de tempo. Ela não dura o ano inteiro, ou então ela não tem grande. Ela pode durar durante 2 anos e depois vai cair aquele movimento. Então, são exemplos aqui a fábrica de chocolates durante a Páscoa, ou então o hotel durante a Copa do Mundo, ou então durante as Olimpíadas, né? Então são momentos em que a gente tem um período de maior demanda e depois aquele período cai. Então, o serviço transitório permite a contratação por prazo determinado, um prazo máximo de 2 anos daquele contrato. Tá? Então, essa situação do serviço transitório. A outra situação que a gente tem é da empresa transitória. Você deve saber que quando nós montamos uma empresa, nós iniciamos uma atividade empresarial, a gente pode montar uma empresa para que ela dure um período específico de tempo. Então você já pode ir lá, na hora que você registra a empresa, você pode colocar lá no contrato que aquela empresa vai durar por 1 ano, por 2 anos, enfim, por quanto tempo você estabelecer. Então, nessas situações em que a própria empresa, a própria sociedade que está contratando o empregado, ela tem uma duração pré-determinada, então é possível fazer aqui um contrato também transitório, temporário. Tá? Então, o caso aqui, por exemplo, se você montar uma empresa para organizar, para participar da Bienal. Né? A Bienal ela vai ter lá um período de duração. Então, eu montei a empresa para fazer a Bienal. Acabou a Bienal, eu posso encerrar minha empresa. Então, eu monto uma empresa transitória, então é possível ter também, nesse caso, um contrato temporário, também pelo prazo máximo de 2 anos. E, por fim, a última situação que a gente tem aqui prevista na lei é o contrato de experiência. O contrato de experiência, ele pode ter aqui duração máxima de 90 dias. E a ideia do contrato de experiência é que ele serve como um período em que tanto o empregado quanto o empregador vão experimentar e ver se aquela relação de trabalho está funcionando. Então, o empregado pode sair depois dos 90 dias, né, completados os 90 dias, e também o empregador pode encerrar o contrato nesses 90 dias, sem nenhum ônus, sem nenhum dever específico, tá? Então, esse aqui é o contrato de experiência. Esses contratos todos aqui, você precisa saber, esse prazo aqui é o prazo máximo, não posso ir além desses prazos em nenhuma situação. Além disso, esses contratos eles podem ser renovados por uma única vez, e os períodos não precisam ser necessariamente iguais. Tá? Então, o importante é que quando eu renovar o contrato, o tempo total do contrato, então o tempo do contrato original e o tempo da prorrogação não pode ser maior do que esses prazos que nós estamos vendo aqui. Então, eu posso, por exemplo, fazer um contrato de experiência de 90 dias e ponto, não tem problema. Mas eu posso fazer um contrato quebrado em períodos menores, em 2 períodos menores. Geralmente a gente vê os contratos de experiência serem divididos em 45 dias e 45 dias. Então a ideia aqui é que eu posso fazer um primeiro contrato de 45 e aí eu estico por mais 45. E a empresa, quando ela faz isso, ela acaba tendo mais flexibilidade, porque se ela percebe que realmente aquele empregado não tá trabalhando a contento, né? Então ela já vai lá e encerra o contrato logo nos primeiros 45 dias.
Tá bom, então era isso que a gente tinha que ver a respeito dos contratos. É um tema que tem vários assuntos diferentes aí para discutir, mas eu espero que a gente tenha conseguido trazer as principais questões aqui nessa nossa aula. Se você ainda tem alguma dúvida, algum comentário, eu peço que você não deixe de escrever para mim. Eu agradeço por você ter assistido tudo aqui até o final desse longo vídeo e espero você no nosso próximo encontro, quando nós vamos falar sobre jornada de trabalho. Até lá!